Olá, bom dia. Hoje é dia 27 de julho de 2025, domingo, dia do Senhor. Claro que todos os dias são do Senhor, mas de forma especial nós reservamos o dia do domingo, dia do Senhor, para um tempo de meditação, de descanso físico e também um tempo maior para a comunhão com Deus, o culto público, a adoração comunitária, nos templos, nas casas, servindo assim ao Senhor. O texto da nossa devocional está na carta aos Gálatas, agora no capítulo de número 5, quando o apóstolo Paulo vai tratar de aspectos mais práticos em relação àquilo que ele teologicamente falou nos capítulos 3 e 4. Ele diz o seguinte, verso 1, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Libertos para a liberdade. Nós fomos libertos em Cristo Jesus da punição do pecado, da força do mal, da maldição e da lei e do jugo da carne. Versos 4 do capítulo, verso 4 do capítulo 1, verso 13 do capítulo 3 e verso 13 do capítulo 5 na carta aos Gálatas. Fomos libertos. Agora Paulo vai, de certa forma, voltar a este assunto, deixando claro que nós somos libertos para a liberdade. Mas alguém poderia perguntar, como é que alguém pode ser liberto se não para a liberdade? É possível ser liberto para outra coisa que não para a liberdade? Primeiro, é liberto para a liberdade, não para a anarquia, para a libertinagem. Nem tampouco para uma nova forma de servidão, subserviência ou escravidão penosa, tirânica. Por exemplo, quando os países do leste europeu foram libertos na Segunda Guerra do jugo nazista, quem os libertou foi o exército soviético, o exército vermelho. Só que, de certa forma, eles foram libertos dos nazistas e caíram na mão dos comunistas naquele contexto. Então, trocaram uma escravidão por outra, talvez, dependendo até pior do que eles estavam vivendo. Porque as coisas ali ficaram realmente complicadas, seja com um ou seja com o outro. Então eles foram libertos, não para a liberdade, mas para um novo tipo de escravidão. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos. E aí? Libertos para a liberdade em Cristo. Por isso que Paulo diz aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Bendito seja Deus, nós não temos mais que ficar debaixo de jugos. E ele vai dizer assim, então é preciso permanecer firmes na liberdade. Libertos para a liberdade, necessidade de ficarmos firmes. Permanecermos firmes nesta liberdade. Sabe por quê? Porque as pressões são muitas, as pressões são fortes, as pressões são constantes para tentar nos levar novamente a um tipo de escravidão. Sujeição a ritos, obrigatoriedade de observância de preceitos meramente humanos, como se estes preceitos e a observância a eles fossem elemento determinante ou coadjuvantes da nossa redenção ou da nossa salvação. Por isso é preciso
constante vigilância. Por isso que Paulo diz, e não vos submetais de novo, ele usa uma palavra grega aqui, palin, que significa novamente, outra vez. Então, vocês foram resgatados de uma escravidão, agora vão outra vez voltar para lá? Vão querer se colocar novamente nessa experiência de escravidão? Vocês sabem como isso é penoso, terrível? Então nós fomos regenerados, nascidos de novo, libertos em Cristo para a liberdade da nova vida que Ele nos deu, sem julgos pesados, extenuantes, esgotantes sobre nós. Por isso Ele diz que se nós nos submetemos a estas imposições que não são a liberdade em Cristo, que não é a liberdade em Cristo Jesus, ou que não são o fruto da liberdade em Cristo Jesus, de novo, nós estamos nos colocando debaixo do jugo de escravidão. De que jugo Paulo está falando? Anteriormente, para o judeu, era a lei, que tinha que se submeter na tentativa de se auto-resgatar. E não conseguia, a não ser pela fé, no sacrifício substitutivo do Cordeiro. Então, de que ele está falando? Para os gentios não tinha lei. Ele está falando do pecado. Tanto o judeu quanto o gentio estavam debaixo da escravidão, da servidão do pecado. Que a lei, evidentemente, era uma força clara para deixar aí patente a nossa submissão a este jugo pesado pelo pecado. Então, se nós fomos libertos deste cativeiro, que era o pecado, fomos feitos livres em Cristo Jesus, nós vamos nos tornar escravos de um outro tirano, que seria a lei, porque a lei não vai proporcionar a nós condição de perdão e redenção, mas sim de escravidão. Por isso Paulo vai dizer que nós não podemos retroceder, porque retrocesso é escravidão. Fomos libertos para a liberdade. Temos que ficar firmes nessa liberdade, porque retroceder é voltar a ser escravo. E Deus tem misericórdia de nós e nos livre de sermos, portanto, escravos. E alguém vai dizer assim, mas Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. Então nós temos o jugo de Cristo. Ele nos libertou do pecado e nos colocou um jugo. Mas esse é o paradoxo do cristianismo. Eu sou livre do jugo tirânico do pecado. Sou livre do jugo esgotante da lei. Mas eu sou, de fato, em Cristo, um escravo que foi liberto e continua livre, com um jugo suave, com fardo leve do meu Senhor. Que Deus o abençoe e guarde a todos nós, para a glória e a honra dele, permanecendo firmes nessa liberdade para a qual Jesus nos libertou. Amém? Amém.